Quero falar com você hoje sobre um relacionamento de você com Deus, de Deus com você. Quero falar com você de um reino relacional, ou seja, um reino relacionado, né, a qual o Senhor se relaciona com os seus. Um reino governamental onde Deus é quem governa, é quem preside. Então eu quero trazer isso para nós hoje e eu quero fazer com você hoje não uma ministração, uma pregação, né, mas eu quero fazer uma leitura e discorrer um pouco sobre isso para trazer para você aquilo que verdadeiramente é o reino de Deus. É o reino de Deus. Veja bem, João Batista, ele prepara o caminho do Senhor. Diz o capítulo 3 e o versículo 1 e 2 de Mateus, veja o que está registrado lá. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Aleluia, o Senhor vem. Diz a palavra, João Batista está dizendo aqui, olha, preparem-se porque Jesus está vindo, e com ele vem o seu reino. Algo interessante que nós vamos aprender aqui hoje sobre reino. Veja bem, Deus é maravilhoso. Eu quero antes também fazer com você uma oração. Você conhece essa oração, né? Eu tenho certeza que você conhece, então eu quero te convidar a orar comigo o Pai Nosso. Lá está a Dona Irene passando bem por trás ali, mas não se preocupa não, tá bom? Que é tudo provisório. E nós vamos dando glória a Deus, tá bom? Feche os seus olhos, ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Podemos perceber aí que 2 vezes foi citada a palavra reino. Uma dele para nós e uma de nós para ele. Então veja bem, eu quero trazer para você o que é exatamente o reino. Nós não temos uma exatidão de reino de Deus, mas eu quero trazer para você reino segundo território, segundo estado, do latim regnum, que significa aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, vitalício e de modo geral, hereditário, ou seja, ele vem de uma herança, ele vem de uma transferência. Então nós temos alguns países que podemos dar como exemplo, a Espanha, temos a Holanda, a Inglaterra e por aí vai, alguns países que são regidos por um rei, ok? Então existe ali uma monarquia, existe ali um governo em que esse rei opera sozinho. Esse rei é de um cargo vitalício, ele opera sozinho. Vamos trazer para nós hoje o presidente da república, mas o presidente não opera sozinho. Ele tem ali seus senadores, ele tem ali os deputados, ele tem ali governadores, então ele tem uma série de pessoas ao seu lado, ao seu redor. Mas quando nós tratamos de reino, do latim regnum, que significa uma forma de governo ou governar um país, um reino, aquela pessoa é vitalícia. Mas eu quero falar com você hoje do reino de Deus. O que exatamente é o reino de Deus? E esse termo, meus queridos, ele desafia a definição porque carrega dentro de si muitos diferentes significados. Então eu quero trazer para você reino, que no grego significa basileia tou theos, que designa um governo ou domínio em que tem Deus por soberano ou governante. Percebe a diferença? Então, Deus é quem governa.
reino de Deus. Deus é quem governa. Segundo o Gênesis, os primeiros humanos rebelaram-se deliberadamente contra a soberania de Deus. Por isso eles foram expulsos do jardim do Éden. Então nós vemos o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus sobre nós. O governo de Deus sobre o homem. Muitos falam, vem o teu reino. Nós podemos pensar que, vem o céu sobre nós, que o céu desça sobre as nossas vidas. Não é bem dessa forma. Quando nós dizemos, venha a nós o teu reino, e quando Batista estava dizendo ali, preparai-vos que é chegado, ou vai chegar o reino dos céus, ou o reino de Deus. Amados, é muito forte, porque há de chegar o governo de Deus sobre as nossas vidas. Há de chegar o governo de Deus àqueles que se deixam ser regidos por Ele. Nós vemos nesse livro de Mateus, quando nós lemos a oração do Pai Nosso, por 50 vezes, somente no livro de Mateus, nós ouvimos a palavra reino de Deus, ou reino dos céus. Mateus, ele trata reino dos céus, já Marcos e Lucas trata como reino de Deus, mas é a mesma coisa. E somente no livro de Mateus, por 50 vezes, nós lemos a palavra reino dos céus, sabe? Então é algo tremendo. Quando João Batista preparava esse caminho, ele estava preparando a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero trazer para o nosso lado hoje. João Batista estava orando e trazendo a preparação do reino dos céus, do reino de Deus, sobre a vida de Jesus, que seria soberano e é soberano sobre as nossas vidas. Então eu quero transcorrer com você um pouquinho nessa noite, em uma leitura, para que você entenda bem, para que você compreenda bem, e para que nós possamos entender o fato de Jesus estar na terra, o fato de Jesus ser o que é, e o reino de Deus estabelecido sobre as nossas vidas. Em linhas gerais, a maioria dos estudiosos bíblicos concorda que o reino de Deus significa o reinado ou domínio dinâmico de Deus. O reino envolve as intenções de Deus, a autoridade e o poder do governo. Não se refere a um território ou a um local específico. O reino de Deus, ele não significa estar implantado num local específico. Como um rei, quando rege a terra, ou quando domina sobre a terra, está implantado naquele local. A Espanha, por exemplo, o rei domina sobre aquele local que existe uma variação de pessoas, e nós vamos chegar nesse contexto. Veja bem, não é algo estático. O reino de Deus não é algo que está parado. O reino de Deus não é algo que está ali imóvel. Não. O reino de Deus, ele se movimenta. Ele é dinâmico. O reino de Deus está sempre vindo, ele não está de forma nenhuma parada. O reino de Deus se espalha e o reino de Deus cresce. Você começa a perceber o que é reino de Deus? A soberana vontade de Deus sobre nós. Portanto, nós podemos dizer que nós somos o reino de Deus na terra. Aleluia! Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o Senhor. O reino de Deus, ele não aponta para um lugar de Deus, mas o reino de Deus, ele aponta para as atividades de governo do Senhor. É diferente e é algo maravilhoso. Oh, aleluia! Não é o reino no céu, não é lá em cima somente, não é um reino no céu, e sim um reino do céu. Venha a nós o teu reino, venha a nós a tua soberania, venha a nós o teu governo, que o Senhor Deus governe sobre as nossas vidas. Portanto, eu posso dizer, eu sou o teu reino, Senhor. Você é o reino de Deus. Aleluia. Percebe isso? Então o reino, ele aparece onde quer que os homens e mulheres se submetam as suas vidas à vontade de Deus. Pode perceber isso? O reino de Deus aparece onde quer que os homens e mulheres submetam as suas vidas à vontade dele.
ao governo dele. Pode perceber isso? Então você é o reino de Deus. Uma vez que você submete a sua vida a Deus, uma vez que você entrega a sua vida a Deus, uma vez que você se submete ao Senhor, Ele verdadeiramente governa sobre a sua vida. Então você passa a ser o reino dele. E esse reino está em constante movimento. Ele não está parado, não está estático. Por isso que você não pode estar estático de forma alguma. Por isso que você tem que ministrar a palavra, levar a palavra, proclamar o evangelho a toda criatura, onde quer que esteja, ou por onde quer que você ande. O reino de Deus significa mais do que ele próprio governando. O reino de Deus tem que estar no coração das pessoas. Ele é mais do que um sentimento místico, ele é mais do que um sentimento sobrenatural ou espiritual, ele é mais do que um sentimento secreto, ele é mais do que isso. A própria palavra reino implica em uma ordem coletiva, uma ordem onde há várias pessoas juntas, além da experiência de qualquer pessoa única. Então o reino de Deus é amplo. O reino de Deus se move, o reino de Deus não está parado. Você pode entender isso? Trazendo agora um pouco para você do latim regnum, que é um reino estático, aí sim nós falamos de um reino estático, de um reino parado. Quando nós falamos desse reino que não está parado de forma nenhuma, que é um reino do céu, nós podemos trazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então, Deus, Ele rege sobre as nossas vidas. Por isso que João disse, preparai-vos, estáis prontos, que é chegado o reino dos céus. Então, para aquele que está pronto, para aquele que verdadeiramente se submete à vontade de Deus, o reino do céu é agora. O reino de Deus é sobre nós. A soberana vontade de Deus é sobre nós. E quando nós falamos então de um reino sim parado, de um reino sim estático, de um reino no sentido literal, de um reino do latim regnum, de um reino ao qual um rei rege, ao qual um rei domina, ao qual ele possui um cargo vitalício, você vai entender. Esse reino no seu sentido literal significa que um rei governa sobre um grupo de pessoas. Espera aí, pastor, mas o Deus também governa sobre um grupo de pessoas. Sim, com certeza. Mas acordos ditam as obrigações que os cidadãos têm uns para com os outros e para com o seu rei. A atividade de governo do rei transforma as vidas e relacionamentos de seus súditos. Na palavra de um estudioso, o reino é algo em que as pessoas entram e não algo que entra nelas. Então veja bem a diferença. O reino de Deus, ele entra em nossas vidas. A vontade de Deus entra em nossas vidas. Já de um reino regido por um rei, é onde os súditos entram, onde os súditos estão submetidos à vontade daquele que quer, juntamente com outras pessoas. E muitas vezes isso acaba por uma insignificância. Então veja bem, o que eu quero trazer para você nessa noite é um estado de relações e não um estado de mente. O reino de Deus nos revela um estado de mente. Um reino estático, ou seja, um reino literal, nos revela um estado de relações. O viver no reino é fundamentalmente social. Envolve ser membro, envolve cidadania, envolve lealdade e identidade. Cidadania em um reino secreta de relacionamentos secretos, políticas, obrigações, fronteiras e expectativas. Essas dimensões da vida no reino ultrapassam os caprichos da experiência individual. Ser um membro do reino esclarece uma redação do cidadão com o rei. Então veja bem, existe um paralelo entre regnum e entre Basileia. Existe um relacionamento, mas dentro desse relacionamento, quando nós nos submetemos à vontade de um rei,
terrestre, nós somos obrigados, nós somos forçados pela lei a fazer aquilo que é determinado. Já é diferente de quando nós somos regidos por Deus. Nós não temos a obrigação de fazê-lo, mas por dever e por gratidão, nós nos submetemos à soberana vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus não nos obriga a nada, mas Deus nos submete a estar debaixo do seu querer e da sua vontade. E isso por gratidão. Por gratidão por aquilo que Ele tem feito, por gratidão por quem Ele é, por gratidão pelo que Ele pode fazer, por gratidão pelo que Ele já fez. Então existe uma diferença, há uma comparação, mas existe uma grande diferença de um reino humano, de um reino soberano, que é o reino de Deus. Embora um reino seja uma ordem social além de qualquer pessoa, os indivíduos, sim, tomam decisões a respeito dos reinos. Nós o abraçamos ou o rejeitamos. Nós podemos fazê-lo dessa forma, ou nós abraçamos, ou nós podemos rejeitá-lo. Não é assim quando as pessoas governam aqui e nós elegemos as autoridades? Às vezes nós abraçamos aquela pessoa e às vezes nós rejeitamos a mesma pessoa. A pessoa está fazendo bem, a gente abraça. A pessoa passa a fazer aquilo que a gente acha errado, a gente rejeita. Servimos a ele ou zombamos dele? Nós vemos hoje uma presidência, um reinado. Quantos servem e outros zombam? Nós entramos no reino ou deixamos. Percebe? Eu posso entrar naquele país, naquela nação e passar a ser regido por aquilo, ou eu posso deixar fora, eu posso sair fora. Juramos a nossa fidelidade a Ele ou viramos as costas para Ele. Então você percebe que existe um paralelo, mas não uma obrigação, porque Deus não obriga ninguém a nada. Já um país governado por um rei, você é obrigado a participar daquilo. Você é obrigado a ser regido por aquilo, ou por aquele rei. A diferença entre um agrupamento e uma coletividade. Então veja bem, é onde nós podemos colocar um exemplo das duas formas. Existe um agrupamento e existe uma coletividade. Poxa, mas não é a mesma coisa? Não, não é. A coletividade é um agrupamento. Já um agrupamento não é, muitas vezes, uma coletividade. E você vai entender. Nós temos aí um ponto de ônibus, uma estação de trem, de metrô, que você sabe que sempre está cheio, sempre está lotado. Ali existe um agrupamento de pessoas. Mas um, muitas vezes, não se comunica com o outro. Não existe uma comunicação. Estamos ali, estatelados, parados, esperando o trem chegar, esperando o ônibus sair. Estamos ali na fila de um cinema, quando se entra, existem várias pessoas. Então ali existe um agrupamento de pessoas. Um agrupamento é um conjunto de pessoas que acabaram estando juntas no mesmo tempo e no mesmo espaço. Então existe esse ajuntamento de pessoas que estão ali todas juntas, no mesmo espaço, no mesmo local, ok? Então considere, por exemplo, esse grupo de pessoas esperando um ônibus, um trem, esperando que o farol de pedestres abra, e que isso é um agrupamento, ok? Pastor, onde você quer chegar? Vou te mostrar. Em contrapartida, nós temos aqui um comitê executivo da direção de uma escola, um local de coletividade. Então nós temos um agrupamento de pessoas, só que existe a diferença. Esse mesmo agrupamento se torna uma coletividade por quê? Porque estão pensando da mesma forma, estão pensando da mesma maneira, querem chegar ao mesmo objetivo. Um grupo interdependente de pessoas. Elas influenciam umas às outras, formulam objetivos comuns e juntas decidem como alcançá-los. Os súditos de um reino têm uma independência coletiva baseada na política do seu reino. Percebe? Então é por isso que existe essa grande diferença entre um agrupamento e uma coletividade. Quando nós servimos a Deus e temos a visão do reino de Deus, nós somos coletivos. Nós temos todos a mesma forma de pensamentos, e isso sem uma obrigação. Nós temos uma mesma forma de pensamento, mas sem ser obstinados por aquilo.
sobrecarregados por aquilo, porque Deus não sobrecarrega ninguém. O que Deus quer de nós, verdadeiramente, é sempre um relacionamento aberto, é sempre estar se relacionando conosco, através daquilo que Ele foi implantado para fazer, do seu governo. E nós podemos trazer um contexto para você. Eu coloquei aqui Mateus 6:25. Vamos ler aqui o que diz em Mateus 6:25. Eu creio que todos sabem, aonde trata ali das preocupações, não é? Aonde trata ali daquilo que muitas vezes nós nos preocupamos, daquilo que você muitas vezes se preocupa, né? O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e a partir do versículo 25, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao comer, ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do campo, que semeiam nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Por que estáis preocupados, pois, pelo dia de amanhã? Por que estáis preocupados, pois, pelo que há de haver de comer, ou de beber, ou do que calçar, ou do que vestir? Porque muitas vezes nós nos preocupamos. Este é um reino verdadeiramente místico. Este é um reino literal. Porque existe preocupações. Ah, pastor, mas eu sirvo a Deus, eu procuro ser uma bênção. Eu também tenho preocupações, sim. Mas nós sabemos que quando Deus está no controle, quando Deus rege a nossa vida, essas preocupações elas caem por terra. Porque o cristão não se preocupa com o dia de amanhã. Ah, pastor, eu me preocupo. Eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu também tenho. Nós todos temos. Mas o cristão, ele tem a firme convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra diz que o amanhã não nos pertence. O amanhã não é nosso. Nós podemos fazer planos, podemos ter as coisas para acertar sim amanhã, mas o amanhã não nos pertence. Você percebe então um governo literal? Um reinado literal? É diferente do governo de Deus sobre a nossa vida. Eu trouxe esse exemplo para que nós vejamos aquilo que Deus quer de cada um. Agora o 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por isso que quando nós buscamos a vontade soberana de Deus, de Jesus Cristo sobre nós, quando nós buscamos essa soberana vontade dEle, verdadeiramente, amados, nós alcançamos paz. Porque o amanhã não é teu, o amanhã não é meu. Eu não sei se há de vir, você não sabe se há de vir. Então, se vier o amanhã, para mim e para você, nós vamos sim nos preocupar com aquilo que nós temos que fazer. E vamos fazê-lo conforme a vontade de Deus para aquele dia. Você pode entender isso? É bênção, meu querido. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Lu, por favor, pega para mim esse relógio, coloca aqui para mim, por favor. Tem um reloginho aí em cima. Então veja bem, você entendeu o agrupamento e a coletividade? Pode pôr aqui, eu vejo. Obrigado. Eu quero trazer agora um outro ponto, um terceiro tópico que diz assim: o reino de Deus é uma coletividade, uma rede de pessoas que têm se rendido os seus corações e relacionamentos ao reino de Deus. O reino se torna real quando Deus governa nos corações e relações sociais. A vida do reino é mais do que uma série de conexões por e-mail individualizadas que ligam o rei a cada súdito. O reino de Deus infunde uma rede de relacionamentos vinculando o rei e os cidadãos. Eu trago para você um outro tópico lá em Mateus 18. Mateus capítulo 18, e o primeiro versículo que diz assim. Deixa eu ver se tem Mateus aqui na minha Bíblia. Presta atenção numa coisa. O que Deus diz.
Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Você conhece essa história? Os discípulos de Jesus chegam para ele: ô Jesus, é o seguinte, quem que é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino de Deus? Hã? Aí Jesus, todo calmo, simplesmente vai lá e faz o quê? Pega uma criança, traz juntamente dele e diz assim, olha, colocou no meio deles. Tem alguns textos que diz, colocou em seu colo. E disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Você pode perceber isso? O maior no reino dos céus, o maior no reino de Deus, é aquele que se deixa ser regido por Ele, que verdadeiramente entrega tudo nas mãos do Senhor, que verdadeiramente põe a sua confiança na mão do Senhor, que deposita nele toda a sua confiança, para que Deus agora venha a reger a sua vida, e este se torna como uma criança. É fácil entender a soberana vontade de Deus. Quem é o maior? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Eu quero encerrar com você uma leitura que diz assim: com que se parece o reino de Deus? Qual é a forma das políticas reais? Como podemos traduzir a elevada ideia do reino de Deus para a rotina diária? As respostas estão na encarnação. Jesus de Nazaré revelou os segredos de Deus, a própria natureza do reino de Deus. Quando nós começamos a vislumbrar, quando nós começamos a alcançar visão do significado do reino, à medida que estudamos a vida de Jesus Cristo e os seus ensinamentos, nós começamos a entender o reino de Deus quando nós vislumbramos Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós começamos a entender o que é reino. Então Jesus veio como precursor. Deus entregou o seu governo a Jesus e confiou nele. Deus acreditou que Jesus podia fazer. Faça, filho, vai lá e faça. Eu coloco o meu governo em tuas mãos, para que o governo do mundo seja teu, para que você governe sobre o mundo. E Jesus há de entregar o reino dele ainda. Está lá em Coríntios. Veja bem, ele era a palavra final e definitiva de Deus. Através das pessoas e do ministério de Jesus, Deus falou em uma linguagem universal que qualquer pessoa, independente de religião, de raça, de cor, de credo, Deus falou em uma linguagem universal para qualquer pessoa entender. As intenções de Deus não estavam escondidas em vagas doutrinas religiosas. Doutrina é um conjunto de ideias, ok? E eu não sou contra nenhuma igreja que prega doutrina. Cada igreja tem a sua forma de agir, tem a sua forma de reger. Cada igreja impõe as suas doutrinas e as suas regras. Só que eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus Cristo não te impõe regras, não te impõe rotinas, não te impõe ideias. O Evangelho de Cristo te ensina a não pecar e a levar uma vida correta, simples assim. Não é preciso vários martírios para que eu alcance o reino de Deus. Não é preciso várias formas de agir, ou de fazer, ou de vestir, ou de estar na presença, para que eu seja alcançado pelo reino de Deus. Muitos condenam várias práticas. Isso não é reino de Deus. Muitas doutrinas obrigam a você a fazer tais coisas. Isso não é reino de Deus. Muitas doutrinas impõem a você que dizime, ou que oferte, ou que lance tanto, para que você alcance o reino de Deus. Isso não é reino de Deus.
Muitas doutrinas obrigam a você a não fazer, ou a não vestir, ou a não andar de tal forma e de tal maneira. Isso não é reino de Deus. Isso é um reino político. O reino de Deus, porém, não te obstina a isso. Mas o reino de Deus, ele é bem claro: não pecar. E o que é pecado? Cabe a você desenvolver. Cabe a você entender o que é pecado. O reino de Deus frequentemente apresentava parábolas, como, por exemplo, Jesus Cristo, ele falava por parábolas, não é isso? Ele expressava a sua forma de agir com as pessoas através de parábolas, de comparações. Ele frequentemente apresentava essas parábolas como exemplos do reino. Os seus sermões na montanha, os seus sermões no vale, descreve a vida no reino. Você lembra lá em capítulo 5 de Mateus, o sermão da montanha, o sermão do vale? A oração do Pai Nosso dá boas-vindas à chegada do reino. Venha a nós o teu reino. O vocabulário do reino é frequente nos lábios de Jesus. Jesus, em todo o tempo, ele fala de reino e dá exemplo de reino. Os estudiosos concordam, de fato, na centralidade do reino no ensino de Jesus Cristo. Jesus nos ensinou através de suas palavras o que é reino do céu, o que é reino de Deus. E Jesus não somente pelas suas palavras, mas através dos seus atos também, Jesus, ele nos ensinou. Jesus Cristo nos dá exemplos mais concretos daquilo que é reino. A expressão mais visível do governo de Deus. Suas palavras e comportamentos oferecem as melhores pistas para solucionar o enigma do reino. E eu quero ir para você numa última palavra, que se encontra lá em João capítulo 6. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 6. João, ele está depois de Mateus, né? Depois de Marcos e depois de Lucas, é isso? Ok. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, e o versículo 37. Olha só que algo bacana. A partir do 37 eu vou ler até o 40. Beleza? Vou ler. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ei, uma vez que você veio a Jesus, jamais ele vai te rejeitar. Mas é necessário que eu continue nessa caminhada. É necessário que você continue nessa caminhada. Jesus, ele não te rejeita. Mesmo que você tenha parado, me deu um start aqui agora, o Espírito Santo fala algo ao meu coração. Você que porventura está ouvindo, ou vai ouvir essa palavra ainda, é com você mesmo. Parado, afastado, eu não gosto da palavra desviado. Mas eu digo, se você está por um momento parado, afastou-se dos caminhos, porque ele não se afasta de você. Uma vez que você veio a ele, ele não te rejeita mais. Nós muitas vezes temos esse hábito de rejeitar o Senhor, mas ele não te rejeita. Ele não vai rejeitar você nunca, jamais. Então continue firme. Não olhe para trás, nem para um lado, nem para outro. Siga adiante. Olhe para Cristo, aquele a qual você entregou a sua vida ontem ou antes de ontem. Ele continua te amando. Ei, ele continua amando a sua vida. Ele tem contigo algo grande. Ele tem contigo um plano de salvação. Então por que você olhou para trás? Por que você desistiu? Por que você parou? O Espírito Santo é tremendo. Ele continua te amando. Ele não te rejeita. Tem essa convicção. Pois desci dos céus, presta atenção nessa palavra. Olhe os atos de Jesus Cristo como nos ensinam o que é reino. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus estabeleceu sobre Jesus o seu governo,
para que Jesus governasse sobre as nossas vidas, para que Jesus governasse sobre a tua vida, para que Ele continue governando sobre a tua vida. E isso é reino. Você é o reino do céu aqui na terra, porque Jesus governa sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus, Ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E quem o enviou? Deus. Que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Veja só que algo tremendo. Esse nenhum dos que Deus deu a ele é o governo dele. Mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Aleluia, isso é forte, meu querido. Todo aquele que olhar para Jesus e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. E isso é reino. Olha os atos, a obediência de Jesus, quando o governo de Deus foi entregue a ele. Então a expressão mais visível do governo de Deus é essa. As suas palavras, o seu comportamento oferecem as melhores pistas, as melhores dicas para nós entendermos o que é reino. Ao longo dos séculos, os cristãos têm usado as palavras de Jesus para criar doutrinas. Nós já falamos sobre isso. Ao longo do que a igreja vem crescendo, ao longo do que a igreja vem andando, caminhando, muitos usam essas palavras para criar doutrinas, fundamentos, para criar um conjunto de ideias que muitas vezes a palavra de Deus, o reino de Deus não rege. E muitas pessoas ficam firmadas naquilo e estatelam, e param, e não andam mais, e não fazem mais a vontade de Deus. É como se estivessem sendo regidos pelo homem e não por Deus. Ei, mas você é regido pelo Senhor. Eu não estou querendo dizer que você tem que fugir da doutrina da sua igreja, não. Você tem que sim obedecer se você está nesse ministério. E esse ministério é dessa forma, e você concorda com isso, amém, continue, ponto final. Isso é obediência, e isso também é reino, porque você se submete em obediência. Mas a partir do momento que você entende que isso não é mais para continuar dessa forma, você também entende o reino de Deus, o chamado de Deus para a sua vida. E isso também não te dá o direito de sair extravagando, pecando, fazendo qualquer tipo de coisa, não. Mas entender que o Evangelho de Cristo vai muito além do que o homem rege, do que o homem faz, do que o homem cita. Com quem ele falou, o que ele fez, onde ele andou e como ele lidou com as críticas, nos oferecem dicas sobre a natureza do reino. Porém, em última análise, esse não é o reino dele, nem o nosso. Sempre e acima de tudo, Jesus aponta para o reino de Deus. Aleluia. Simplesmente, amados, o reino de Deus é um reino relacional. O reino de Deus não é um reino de imposições. O reino de Deus é um reino onde Deus quer se relacionar com o seu povo, onde o Deus, Ele quer ser soberano em sua vida, e quando isso passa a acontecer, bênçãos sempre hão de vir. Reino de Deus é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Quando o homem e a mulher se submete e entrega a sua vida verdadeiramente à vontade de Deus, o reino de Deus é estabelecido. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, obedeça sempre, porque é necessário que nós andemos sempre em obediência, e Deus, Ele quer e exige isso de cada um de nós. Louvado seja o seu nome. Amém?